Bom, a gente vai falar hoje, nós vamos defender uma estratégia para determinados contextos, que é o que nós vamos demonstrar aqui, onde GraphQL e Redux têm facilitado como arquitetura base da gente garantir uma evolução de aplicações, principalmente no front-end, resolvendo um problema que tem se agravado nos últimos anos, principalmente. A partir de 2013, nós temos uma frase que ela tem se tornado cada vez mais verdadeira, pelo menos nos mercados que a gente tem enfrentado. A cada 2 anos, então a gente vai ficar mais ou menos nessa média, deu uma diminuída no que estava frenético antes de tanta atualização, mas hoje está dando uma estabilidade no front-end, mas você precisa reescrever suas aplicações agora, não pode ser mais aquelas aplicações de antigamente, que eu tinha 10 anos com a mesma arquitetura, porque você fica para trás e não consegue evoluir sua aplicação. Por que no front-end? Porque front-end, ele é aonde o dispositivo funciona. Então, um dos exemplos de transformação digital atualmente é no grupo CVC, aqui um exemplo do portal da CVC, do e-commerce dela, onde eu tenho um canal de venda online. A CVC, acredito que todos devam conhecer, mas para quem não conhece, é uma empresa, é agora o maior grupo de turismo, né, do Brasil, da América do Sul. Tem Submarino Viagens, CVC, Livelo e outras empresas do grupo. E você tem uma série de características no e-commerce deles, que são vários produtos rodando no mesmo canal, onde você tem alguns problemas que vão se acumulando, como, por exemplo, você vai ter alguns componentes feitos no front, como uma combo genérica que vai buscar destino em cima da lógica da CVC, que é utilizada por vários produtos. Você acaba tendo uma série de complicações em identificar qual URL, aonde vai buscar, e a URL de homologação, diferente de produção, começa a crescer a complexidade do desenvolvimento quando eu tenho uma relação dessa de vários produtos trabalhando em conjunto. O que é que acontece? A gente se propôs a melhorar essa infraestrutura, vamos desenvolver uma nova arquitetura para a CVC, especificamente escolhemos um dos produtos para trabalhar assim, para experimentar um modelo, ver se realmente ele condiz com o que a gente estava defendendo. Escolhemos o pacote CVC. Bom, só dando um passo um pouco para trás, qual era a realidade? Todo o e-commerce estava feito em Ember, ele já foi feito em Angular 1, estava feito em Ember, e a cada geração dessa você tem um problema. Você vai reescrever tudo, vai jogar todo o investimento fora. Isso é muito difícil você vender uma ideia dessa. Tanto que eu nunca falo em reescrita, é sempre um refactoring. Senão você não consegue. Como é que você vai defender para os stakeholders que aqueles 5 milhões que eles investiram nos últimos 2 anos, você vai dar um X e reescrever novamente? Então existe, só que a evolução, principalmente do front, exige que você faça isso. Não tem como fugir mais. Antigamente você tinha gerações de frameworks vindo a cada 5 anos, mais ou menos. Só que hoje em dia, depois de 2013, basicamente, porque 2013, mais ou menos no Babel, né, o Babel, então deu a facilidade de evoluir a linguagem muito rápida. Você tem uma evolução crescente que você não pode ficar atrás, porque, como eu falei, interface, ela é do dispositivo que ela tem que ser executada. Nos anos 40, sei lá, até os anos 80, você viveu algumas décadas com um único interface, um único front-end. Você pegou gerações de COBOL até o Clipper, por ali mais ou menos, era relativamente simples. Você depois tem desktop, onde começam a surgir padrões, porque o sistema operacional te fornece uma toolkit já pronta para você utilizar de front-end, mas bem mais rica, e começam a surgir os padrões, mas isso se estabilizou rápido também. Você tem praticamente os padrões definidos nos anos 80, do que você precisa fazer como front-end. Anos 90, praticamente não tem novidade de front-end no desktop. Já estavam definidos nos anos 80, foi bem rápido isso.
porque também não mudava muito e você se dava ao luxo de escolher uma plataforma e viver com ela, porque era lento, ia demorar uma década. Na época você imaginava que ia para sempre, né? Mas em termos de front, a gente pode até considerar muito tempo. Palm reinou por quase 10 anos, eu acho. Depois você foi tendo incrementos nesse front-end, tendo novos dispositivos. Mesmo nessa época já tinha um problema. Você vai escolher SuperWAB ou vai fazer em Java para JME. Então já tinha um problema, mas era pequeno. A empresa podia se dar o luxo. Vou ignorar toda essa plataforma aqui, vou rodar só nessa. Era muito lento para você fazer isso. Mas aí, a partir do... Vamos colocar um marco no iPhone 1. A partir do iPhone 1, não existia telefone, né? Antes, não existia nada. Então, quando surgiu o Faça-se a Luz do mobile, você começou a ter esse problema de forma mais rápida. Você hoje tem essa realidade. Você não pode se dar o luxo, principalmente se você é um e-commerce, se dar o luxo de ficar fora dos dispositivos do momento. Então, você tem hoje um problema desktop, mobile você divide em duas plataformas, Android e iOS. Às vezes elas andam em conjunto, mas uma passa na frente da outra. E você ainda tem o web mesmo como carro-chefe. Mas depende muito da natureza da aplicação. É óbvio, né? Eu gosto de fazer analogia, por exemplo, um B2B para um B2C. O B2B é o cara que está, o vendedor que está atrás do balcão, bem tranquilo. Chega um cliente, ele olha o inventário, faz a venda. O B2C é aquele maluco com o megafone na calçada. Olha, entra na loja que vai chover, compra o guarda-chuva. Aí passa, né? Ele já muda, tem que pegar o protetor solar. Se protege, minha senhora, vai dar uma insolação. O B2C e o B2B, eles andam em velocidade diferente. Mas mesmo assim, em termos de front, não pode se dar o luxo de não rodar nos dispositivos do momento. Só que, diferente dos anos 80, 90, começo de 2000, você tinha 10 anos uma geração de dispositivo. Palm durou por muito tempo, depois veio aqueles Motorolas, já com Touch, e aí o iPhone inaugurou uma nova era, veio Android bem rápido, mas você tem uma série de incrementos no próprio dispositivo. Quem trabalha com iOS sofre com isso, com Android também. A cada 2 anos você tem que reescrever muita coisa, porque jogam fora, vai mudar. Então, daqui para frente, você não pode se dar o luxo da tua aplicação não ficar se atualizando constantemente. Mesmo que não surjam novas bibliotecas e novos frameworks, você precisa atualizar o que tem para rodar nos dispositivos. Então, esse é um grande problema que nós temos hoje. Se você parar para pensar, o MVC, o paper, ele é de 79. Por isso que desktop se resolveu rápido, porque ele casava muito bem com a arquitetura que você programa no desktop, para você fazer o MVC. Da view está conectada para se atualizar conforme o update do model. Pattern 79. Bom, mas aí, quando surgiu a web, que trouxe um problema de você querer rodar uma aplicação em cima de um protocolo de texto, que é uma loucura, né, que a gente faz, começam a nascer as gerações de frameworks, como o primeiro framework famosão, que foi o PHP, quem diz é o do criador, certo? Para não ter a guerra santa aqui, não, o PHP é a linguagem, ele chamava de framework, de CGI. Você começa a ter uma arquitetura diferente do MVC original, porque você começa a ter camadas físicas que incrementam mais uma complexidade agora no teu front-end, na tua apresentação. Você começa numa arquitetura ali bagunçada, não é o PHP agora que eu estou falando, certo? Uma arquitetura ali no back-end bagunçada, você precisa criar outros padrões, que aí vem lá, acho que foi a Sun. Eu não sei quem criou o MVC Model 2, não lembro, só me lembro quem popularizou foi a Sun na época, quando estava vendendo o Java para a web com JSP, Servlet, que você começa a pegar as ideias do MVC e tentar botar ordem nessa casa. Aí você faz uma separação de arquitetura e aí você começa a ter uma evolução lenta ainda de tirar, olha, não está funcionando essa brincadeira. Quem trabalhou com struts deve lembrar dessa frase que eu estou falando, que não está funcionando, e quem trabalha até hoje, meus pêsames.
Não está funcionando essa brincadeira. O que é que a gente fez na evolução? Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar o monolito em dois, né? Vamos fazer 2 monolitos. Jogar a mesma coisa no MVC Model 2 no client-side e no server-side, porque não tem dinamismo. Quem nunca passou uma semana para botar uma combo aninhada no JSF que atira a primeira pedra. Não funciona no server-side essa brincadeira, desse dinamismo. Então vamos jogar esse cara no client-side e vamos dar mais um problema para os desenvolvedores, que agora a gente tem 2 monolitos fazendo duplicar da mesma lógica. Eu tenho um controller no back-end e um controller no client-side. Daí a gente evoluiu tentando resolver esses problemas para outros padrões. MVVM, que andou mais próximo do MVC, original de 79. E aí a gente teve um boom muito grande, surgimento do Angular, e de outras bibliotecas que copiaram a forma dele trabalhar, como Ember, Knockout, várias outras frameworks que surgiram depois. Bom, mas aí a gente incrementa mais um problema para resolver aquele MVC que eu estou começando a modelar no client-side. Eu tenho que utilizar uma outra estratégia. Contextualizamos, né, onde nós estamos hoje e temos que pensar daqui para frente qual o passo, né, que a gente vai seguir. Tendo essa separação clara de front e back, mas perspectiva de back-end nas suas APIs, a primeira escolha mais óbvia que a gente vai escolher seria desenvolver uma API REST. REST, para quem não conhece, né, acho que quase todo mundo, é uma tese de doutorado do Roy Feed nos anos 2000, que uns dizem que é uma arquitetura, outros dizem que é um conjunto de princípios para você fazer comunicação entre sistemas distribuídos. Mas, sendo bem simplista, né, ele vai ter um recurso que possivelmente vai espelhar o seu negócio, às vezes até seu banco de dados, e vai permitir que esse recurso seja acessado por um determinado endereço, que é uma URL, uma URI, e um verbo HTTP, que é baseado em cima do HTTP, o resto, dizendo o que é que você vai querer fazer com ele. Você vai querer fazer uma inserção de um recurso novo, alteração, busca, e assim por diante. Mas, para o nosso contexto, que eu me dei uma pincelada rápida sobre o que é que nós temos na CVC, primeiro nós temos que entender qual o problemática que o REST pode criar para nós desenvolvedores, quando temos esses contextos de evolução de interfaces muito ricas, dispositivos diferentes e assim por diante. Temos contado, né, uma história aqui desde os primórdios e infelizmente vamos ter que continuar contando alguma história, mas essa é rápida. Isso aqui é só um exemplo básico aqui como seria uma chamada hash, dependendo de um HTTP. Você pode ter o mesmo recurso, no caso destination, um destino, que pode ser feito um get e retorna um payload para nós, ou inserir um recurso novo, source novo. Então, essa é uma suposta tela de uma suposta empresa que eu supostamente trabalhei, que ela... Só um exemplo rápido de como uma tela simples, que tem uma grid, uma combo box, ali em cima tem os dados do corrente uso, que está logado hoje. Quanta chamada hash eu preciso para popular esse camarada? Claro, teria melhores maneiras, né, otimizar essas chamadas, mas, enfim, só um exemplo para mostrarmos como isso pode ser complexo. E tinha telas que até é um pouco mais complexas que essa, que quando começamos a desenvolver uma API mobile, uma aplicação mobile para esse mesmo produto, era mais ou menos assim: você fazia a recarga do seu celular, abria a tela e você recebia a notificação que 80% da sua franquia voou, né? Então era complicado. Tínhamos que, com esse mundo de mobile, que você tem que otimizar recurso ao máximo, tanto de internet como processamento, então não estava atendendo, nós tínhamos que mudar. Então era mais ou menos esse cenário que nós tínhamos. Não era bem uma API pública,
porque esse exemplo, essa imagem eu tirei desse post aqui do Felipe Calçado, que é falado sobre back-end for front-end, muito bom. Acho que foi o melhor do que eu vi até agora. Então, para mais detalhes sobre isso aí, acesse o link que vai estar nos slides para que ele explique toda a evolução. No nosso contexto, nós pulamos muito do que ele apresenta no artigo, mas essa figura é mais ou menos o que a gente tinha. Ao invés de uma API pública, nós tínhamos o controle dessa API, então, algumas problemáticas para quem tem que manter e quem tem que evoluir uma API pública, como, por exemplo, algo que uma feature nova que você não quer que desenvolvedores terceiros tenham acesso. Nós não tínhamos muito esse problema, basicamente não tinha. Então, nós tínhamos uma interface só, uma interface web, que acessava uma API, REST, como a página anterior, e essa buscava os serviços A, B, C, D, E, F, quais os dados que precisavam para popular essa tela, retornava da API para o web. E nós pensamos, beleza, temos que ir para o mobile. Todo mundo tem que fazer isso cedo ou tarde, né? Então, nós começamos a ter uma problemática de que o mobile ele vai ter uma usabilidade bem diferente. Que lê do engano quem pensa que se usar uma biblioteca, nem biblioteca, né? Um material design da vida, que você tem uma responsividade do front, ou que o Milfon não me mate agora, um bootstrap se você é old school, roots, mas esse não é suficiente, você vai ter que ter uma usabilidade diferente. Com usabilidade diferente, você precisa ter payload diferente, dados diferentes, que vai ter uma apresentação. Aí alguns gênios lá pensaram que como é que a gente vai manter esse cara? Porque temos que identificar qual o serviço para buscar os dados, informações, etc. Vamos precisar. Vamos ter que passear esses dados, vamos ter que mergear talvez. Só que como é que a gente vai fazer esse proxy, entre aspas? Vai para o mobile, você controla como um if é mobile, o payload é desse que vem de um determinado ponto, se é web, vou buscar de outro lugar, ou teve outro gênio lá que esse é ruim, esse vai para o inferno. Ele que controlou quais filtros ou quais parâmetros que vinha da URL, era o caos completo, essa API ficou muito ruim de manter. E evoluímos, né? Já tinha esse case, já tinha a internet já estava falando sobre isso. E teve um amigo meu que teve essa sacada, que todos rezem muito por ele, porque ele foi dessa para melhor. Hoje ele está na Inglaterra, lá tomando cerveja inglesa, né? Ele está muito bem, me fazendo inveja, que era o seguinte: para cada contexto novo, mobile que eu preciso, uma tela nova, sendo simplista, né? Vamos ter um namespace, ao invés de controlar por if ou por parâmetros, uma coisa bem bizarra. Nós vamos ter um namespace diferente, que vamos ter rotas, que vai atender exatamente qual a demanda que eu vou querer no mobile. Então, chegamos mais ou menos como primeira caixa de cima. Nós tínhamos que ele chama de BFF, né? Tínhamos um back-end que disponibilizava endpoints com recursos da formatação que é exatamente o que precisávamos. E futuramente ia ser feito lá para a web e eliminar o que a gente tinha dessa API pública. Só que, se vocês me perguntam se eu continuei na empresa, não, eu vim embora, peguei um avião e vim embora. Mas o que a gente quer na CVC é ainda um passo um pouco à frente, que ao invés de ter um BFF, um back-end for front-end, para cada contexto de web, mobile, vai ter iPhone ou tablet, pode mudar também, nós queremos ter um middleware centralizado, que ao invés de ter um namespace para cada dispositivo, eu quero que o meu dispositivo pergunte quais recursos, exatamente eu quero esses recursos, se vira para você obter. Que aí, nesse contexto, o GraphQL foi útil para nós. Porque ele pode pegar dados, que era bem esse contexto que não temos na CVC. Tem dados que vêm de uma API, de um back-end feito
posso dizer assim, barramento, Oracle, essas coisas assim, não, isso é feio, né? Nossa, for, isso é feio. Essa é mais de 18 anos. Pode ter de um banco de dados, pode ter de um serviço externo e por aí vai. Temos várias fontes quebradas que no final, para atender uma determinada usabilidade nova de um MVP novo, nós precisamos ter um cara que abstraísse isso para nós. Que era mais ou menos esse contexto que temos na CVC. Temos que essa proposta nossa, que tem um middleware só do GraphQL, que ele vai mapear essa minha camada de negócio, minha visão, que vão ter lá nos produtos do aéreo, vendas, hotel mais aéreo, pacotes e etc. E ser feito bem, como eu posso dizer, agnóstico, para que dependendo do serviço, não importe se é dados do aéreo, vendas, porque eu posso ter uma usabilidade que mescle um ou outro, dependendo da necessidade da usabilidade, isso que os caras de UX fazem com a gente, né? Então, esse é um screenshot do primeiro MVP que nós tivemos, que do lado esquerdo aqui tem uma tela do mapa, que vai ter uma origem e destino, e uns dados aí embaixo de contar com o preço do pacote, imagem, etc, etc, etc. Eu posso contar aqui rápido, se formos usar o hash, umas 4, 5, 6 chamadas hash, só para popular uma telazinha pequena dessa. Então, ao invés disso, ok, eu quero essa formatação de dados do meio, me entregue isso, que eu sei lidar com esse payload do lado direito. Um pouquinho de spoiler, né? Esse aqui é a query language do GraphQL na coluna do meio. Então, você vai ter um payload muito parecido com a especificação da consulta que você vai ter. Posso atrapalhar? À vontade. Só volto outro slide. Bom, é porque ontem a gente ensaiou bebendo, aí eu acho que o Yuri esqueceu só de um detalhe desse slide. Tirando o ensaiar, nós só bebemos. A gente estava fazendo, na verdade. É o que eu considero ensaio, está fresquinho ainda na mente. O que acontece nessa estrutura aqui? Ainda tem mais um agravante, por exemplo, você tem toda uma infraestrutura feita com Oracle, PLSQL, toda a lógica concentrada ali, e a gente não vai migrar aquilo em 20 anos. Estou matando várias pessoas aqui, né, que estão assistindo. Não vamos migrar rápido, e nem é interessante. Só que o time de UX está desenvolvendo um conceito diferente de booking que a CVC faz. A CVC, quando você entra para comprar ali naquele site, não esse, né, no que eu tinha mostrado antes, você já sabe de onde está, para onde vai. E hotel, por exemplo, você já sabe quantas pessoas, quantos quartos. Só que estão desenvolvendo um conceito de explorar destino. Então, você está mudando a modelagem não só do teu banco, mas de toda a sua forma de pensar. Você sempre faz origem, destino, para encontrar inventário. Aqui, eu tive que inverter o conceito que a empresa está acostumada a trabalhar em explorar a partir do destino. Então, não existia, não tem essa infra pronta, e eu não tinha tempo, e nem vou ter braço, e nem autorização para mudar como está no Oracle lá, que serve não só o B2C, como o B2B também. Todas as transações passam por lá. Você tem 1.200 lojas, a maioria são franquias, tem lojas próprias e tal. Não quero mexer nesse vespeiro de arriscar mexer no PLSQL. A regra está lá, não vai morrer em 20 anos. Assim como todas as Cephas não conseguem matar o COBOL que tem rodando lá, a gente só isola num quartinho, aquele pessoal mais velho, né? Então, deixa lá. Eu já fui isolado, por isso que eu tenho autorização para brincar com isso. E também é importante o negócio, porque uma empresa, como o Milton falou, de 1.200 lojas, ela tem uma gama de produtos muito grande. Então, se você escolher primeiramente a origem, no caso, se você for de São João, do Jaguaribe, Mombaça, você não tem direito a pacote nenhum, né? Você não vai mostrar nada. Não, um cara desse aí, no máximo você vai, sei lá, nada. Então, ao invés de você não tem direito a lugar nenhum. Se você for, beleza, não me importa de onde eu sou, eu quero navegar para um destino, sei lá, eu quero ir para o Caribe. Então, das opções de destino que eu tenho, de trazer todo o inventário de uma vez, mostra quão grande eu posso ser e quão variedade de produtos eu posso atender você. Aí você vai estar todo feliz, beleza, eu quero ir para o Caribe, aí só tem que sair de São Paulo, aí você, enfim, tristeza de viver. Mas pode ter Fortaleza, né? Opa. Então, agora que tem hub lá, olha aí.
Pois é, nós vamos... Energia elétrica, água encanada, chegou tudo lá. Coca-Cola, né? Opa, não pode falar. Refrigerantes gaseificados, né? Então, são os pontos que eu levantei aqui para... Se tem na documentação, pode pegar depois. Quais os pontos, as características que o GraphQL tem, certo? Nós vimos na coluna do meio do slide anterior que você declara quais os tipos que eu quero, quais os campos, chamar assim, eu quero. Ela tem uma query language, ela define uma interface entre o cliente e o servidor, ela não é um protocolo, ela roda em cima do HTTP, como se fosse uma camada em cima do hash. Na verdade, você disponibiliza uma rota única que vai trafegar esses dados. Então, também não é um formato de transação de dados, você vai retornar JSON na maioria das vezes, porque você está tratando com client-side. Ela é fortemente tipada, então nós vamos ver um pouco na frente todo o mapeamento que fazemos. Nós dizemos, esse campo ele é de um tipo string, inteiro, ele já tem esses tipos básicos já nativamente, mas se quisermos customizar, é possível. E é agnóstico, né? Ele não interessa qual back-end que você está trabalhando. Tem uns que já têm bibliotecas mais maduras do que outros, né? Como, por exemplo, o caso que nosso case é feito em cima do Node, então já tem um cliente bem maduro. É um código que eu tirei, só alguns trechos do nosso MVP, certo? De como a gente implementaria saia do atoleiro, saia do zero. Temos que importar essa biblioteca Express GraphQL, estamos usando o Express, tá? Faz um servidorzinho web bem simples. Essa biblioteca disponibiliza para a gente um middleware, o GraphQL HTTP, que nós vamos usar na rota /GraphQL, que esse é padrão, mas pode mudar também. Precisamos passar para ela um esquema, que é todo o meu mapeamento, certo? De que eu tenho do back-end e o que é que vai ser disponibilizado para consultas, não só consultas, mas todas as operações. E eu passo também esse graphical. O que é esse graphical? Ele é não sei se dá para ver direito, mas você acessa via URL e ele disponibiliza para a gente esse dashboardzinho aí que você pode fazer consultas e já ver o payload do outro lado. Isso é muito bom para desenvolvimento, mão na roda mesmo, só que não é safe, né, se você colocar isso em produção. Imagina se qualquer pessoa pode ter acesso a todos os dados, então não é por aí. Bem, isso ajuda muito. E o que seria esse esquema? Esse esquema eu preciso de duas coisas. Minha definição dos tipos. Tipos pode ser entendido também como meus campos. E os resolvers que, se eu abstrair, seria mais ou menos umas actions. O que eu vou fazer com aqueles campos. Eu tenho que fazer interpretação aí. Vou mostrar os dois. Esses aqui são os meus tipos, certo? Eu tenho lá location, destination, todo o meu negócio. Eu tenho minhas queries, minhas consultas e tenho as mutations. Eu não coloquei slides para explicar o que é um, o que é outro, mas mutation seria qualquer operação em que eu vou ter uma alteração de um recurso. Pode ser um delete, pode ser uma criação post, bem na nomenclatura do hash, ou pode ser um update. O que não for isso, você faz via query, qualquer consulta. E só uma curiosidade que esse scalar JSON é um tipo customizado. Então você pode utilizar também fazendo uma importação e você mesmo pode desenvolver seus próprios tipos. Onde tem aqui os typedefs, que tem algumas constantes aqui, que no caso ficaria uma tripa enorme de código, então melhor para manter, você pode extrair isso para arquivos diferentes. E aqui, por exemplo, esse destination é um tipo customizado nosso, de negócio, em que, no caso, esse destination do lado esquerdo é como ele vai ser visível nas consultas, e o location é o type dele. O type dele está definido em outra coluna, do nosso lado direito. E aqui você já dá para ver alguns tipos simples que ele já traz nativamente.
string, booleano. Esse ID também já é nativo dele, que identifica o que é que traz esse cara ser único, né? Mas isso não é banco de dados mesmo, não confundir, né? Tá, e como é que você importa, né, esse tipo customizado? Só botei uma setinha para apontar aqui que a gente faz isso nos resolvers, nas actions. A gente diz que o JSON ele é desse tipo, que ele é importado via uma biblioteca que nós incluímos no projeto, GraphQL Type JSON. As queries, beleza, temos lá os nosso formato, nosso mapeamento, eu passei aqui um pouco rápido, mas, beleza, de onde eu pego os dados? Isso tem que ser feito, implementado manualmente no back-end. Então, no nosso caso aqui, eu tenho uma query que traga os meus destinos recomendados, eu quero que traga todos os meus destinos, eu quero que traga um destino único, por exemplo. Então, no caso, eu pego de um Elasticsearch aqui, eu pego, ok, me dê os destinos recomendados, passando esse filtro. Tem uma assinatura, esses resolvers, que é o objeto atual, eu posso pegar parâmetros, posso pegar um contexto, que é um terceiro parâmetro desses resolvers, que seria, eu mando um token no header, eu posso incluir isso dentro desse contexto e esse ser visível dentro desses meus resolvers, minhas actions. Porque nós temos que fazer esse controle manual mais fino aqui, mais manual. Esse destination, eu só coloquei aqui para mostrar que, às vezes, você precisa... Beleza, eu peguei minha fonte de dados, que no nosso caso é um Elasticsearch, mas pode ser um banco de dados, mas o dado que eu trago do banco não está exatamente o que eu estou mapeado aqui. Então, o que eu faço? Dado que vem do payload, eu mapeio e o retorno dele vai ser visível lá na minha query. Só lembrando, pessoal, que tem, assim, na evolução do Elasticsearch, desculpa, GraphQL, eu tenho várias ferramentas hoje que geram tipos automaticamente da tua plataforma. Então, você usa um banco de dados, tem várias bibliotecas, tipo, vamos pegar um caso específico, Node, você vai usar o Sequelize. Então, tem Sequelize GraphQL, que já cria esse mapa automático do teu modelo de database para o GraphQL, para não fazer tudo manualmente também. Então, tem essa flexibilidade, só para não deixar passar esse comentário e achar que você tem que fazer tudo na unha 100%. Então, é o trade-off das coisas. Né? Depende da necessidade com o roots você quer ser. Né? No final, no caso, eu peguei esse exemplo porque uma coisa que precisamos muito, né, em qualquer alteração de recurso, né, seria uma autenticação. Então, não está o código aí, mas é bem isso. Você tem a implementação, você vai alterar esse destino no caso, mas tem que ter uma etapa no meio aí que eu vou ter que implementar minha autenticação. Que vai estar, manda um header que está dentro desse meu contexto, manda lá para dentro e você se resolve. Como você vai implementar essa autenticação via JWT, via OAuth, isso aí vai ser da necessidade de cada negócio. Então, essa aqui é só uma pincelada rápida. Qualquer dúvida depois de código mesmo, procurar nós. Bom, depois que a gente falou aí sobre como resolver no middleware, vamos voltar um pouco agora para o front mesmo, porque o middleware é a parte do front de qualquer forma, porque eu preciso ter facilidade para evoluir o meu front-end, a minha aplicação. Então, dado que eu resolvo com essa plataforma, claro, tem um trade-off, como eu falei. O GraphQL pode ser muito para a necessidade que você precisa. Esse nosso caso aqui casou bem. Eu tenho múltiplos canais, por exemplo, Submarino, Viagens e CVC, são dois canais diferentes que utilizam o mesmo inventário. Então, com certeza, a inteligência de fazer um book de uma passagem, ele está compartilhado, até porque é o mesmo inventário. Você vai pegar no fim das contas, mesmo no Oracle. Então, é o trade-off das coisas. Para a nossa realidade, casou muito bem. A gente normaliza aqui. O meu GraphQL, eu posso ter contextos da consulta, separando por canal e por produto, e manter um ecossistema só mapeado. Então, dado que eu resolvi esse problema, vamos voltar para o front.
Qual o meu problema agora? Eu tenho várias tecnologias de front, então eu tinha tudo em Ember, eu já tenho uma aplicação em Angular, tem outra em React. E agora? Vai ser samba do crioulo doido? Todo mundo vai chegar, vai meter, como é que isso vai se comunicar dentro de um canal? Porque para o usuário, quando ele abre o site CVC, ele não sabe que tem um hotel, um time de hotel, um time de aéreo, para ele está comprando passagem com hotel, escolhendo um produto só. Então, eu tenho que fazer a transição tranquila entre esses produtos. Você não vai dizer, quer comprar um hotel? Clique no outro link e vai para lá. Isso não funciona na vida real. Então, precisa resolver do lado do front também. Está crescendo muito esse conceito de micro frontends, similar, teoricamente, aos microservices, né? Só que a gente não tinha tecnologia para isso. Ao invés do back-end, que já vem evoluindo há décadas. Mas, agora, ultimamente, a gente tem tecnologia suficiente para trazer esse conceito para cá também. Imagina uma página de e-commerce, onde eu posso ter times diferentes, um time de Angular, um time de React, um time de Vue, aqui no caso, trabalhando junto numa mesma página para compor, na visão do usuário, um só produto, mas eu tenho, na verdade, vários produtos com times diferentes e tecnologias diferentes. Como eu vou resolver esse problema? Porque eu vou duplicar a lógica de negócio. Quando eu digo de negócio, de apresentação do negócio, de manipulação. Eu vou acabar duplicando, multiplicando pela quantidade de times aí e tecnologias que vão acontecer no produto. Então, qual era a outra proposta? Aqui tem um link para vocês darem uma olhada depois sobre a evolução que eu trabalhava em outra empresa na época. A gente fez no React Conf Brasil do ano passado, está no InfoKill, o vídeo, como a gente tinha feito uma evolução de uma aplicação Backbone para React. E aí são lições aprendidas. No fim das contas, resumindo, a gente encontrou uma estratégia de que é melhor... Eu tenho uma aplicação em Angular ou Backbone, Angular 1, certo? Ou Backbone. Ela tinha uma mentalidade de eu domino tudo, eu sou a única plataforma que existe. Então, a gente aprendeu que é melhor eu pegar ou Vue ou React, trazer para frente e colocar a plataforma antiga junto. E eles quem controla, porque eles já nascem na mentalidade de container, como um Kubernetes, Docker, e essa mentalidade que a gente já tem na infra, no back-end e tal. Então, já tem essa mentalidade de composição, de lib ao invés de framework. Foi uma das lições aprendidas na época que eu estou trazendo agora para essa experiência. A aplicação que for casar aqui, ela vai entrar como um container, e esse container vai compartilhar do estado da aplicação, utilizando uma tecnologia que tem um pattern para isso, que é o Flux, só que a implementação que a gente usa é o Redux, para compartilhar um gerenciador de estado compartilhado entre todas as aplicações. Bastante simples, apesar de um pouco confuso no primeiro momento, para você entender, principalmente na documentação, mas ele parte do seguinte conceito, extremamente simples. Eu tenho uma interface, qualquer manipulação, ou seja, mutação de dados, que é mudança de um estado A para um estado B, eu tenho que disparar um action para pedir para o gerenciador altera o estado e quando se alterar, ele atualiza automaticamente a view, porque eles estão em bindados aí, né? Estão ligados aí os dois. Lembra um pouco o pattern 79, né? Então, do MVVM, a gente está começando a voltar para o pattern de 79, de MVC, o original, que deu uma certa estabilidade no desktop. Desktop, anos 80 já estava resolvido, anos 90 não tem novidade de front para desktop. Então, pelo menos em padrões, em boas práticas. Então, a gente está começando a voltar para o MVC original. Mas aí, eu tenho que adotar a seguinte estratégia. Todas as aplicações vão ter que usar a estratégia de Flux, utilizando alguma implementação que a sua plataforma forneça. Aqui um exemplo da aplicação que a gente construiu. Por MVP lá para testar a validação. Entrei na aplicação, carregou, todas as ações, elas são sequenciais e elas vão gerando um novo universo do estado. Então, tem um universo A, qualquer alteração que eu preciso gera um novo universo. Então, ele entrou, carregou, o próprio carregamento do story, aquele init ali, é uma ação, então, a ação de carregar.
o router detectou a mudança de rota, ele está linkado com outra biblioteca, com o gerenciador de estado. Se mudou rota, mudou estado. Se mudou estado, quem altera é o gerenciador. Aí ele manda uma ação, porque cada ação dessa, que o estado é mudado, as views automaticamente se alteram, porque elas estão simplesmente sendo reconfiguradas pelo estado. Então, todas as ações de interação que eu vou executar, eu vou ter uma mudança de submete uma action. Essa action é um JSON simples para reconfigurar, você programa isso, você gera um novo estado e a tela vai se movimentando. Então, eu fui buscar ali quais são os destinos recomendados, encontrei uma série de destinos, ele foi lá, pegou todos os pacotes recomendados. Observa que tem duas requisições ali de pacotes, porque uma é síncrona e outra é assíncrona. Lembra que eu preciso sempre, cada ação que eu vou realizar, eu tenho que fazer um pedido, um action. Então, o primeiro pedido é a iteração do usuário, me dá os pacotes realizados, isso é síncrono. Tem alguém aí que vai ter que ir num back-end com o GraphQL, colado com o GraphQL e dizer, montar a query, me dá todos os pacotes recomendados. Quando terminar, que carregou, aí ele tem que dizer de novo, carreguei, que é a outra ação. Então, todas as ações de iteração para ter uma transformação de dados, eu faço isso sequencialmente. Aí eu vou selecionando o local, tem mais uma ação, vou buscar agora todas as origens, tem mais uma ação, até que eu vejo todos os pacotes que tem para aquela região onde eu posso agora fazer o meu booking. Então, é uma estratégia simples, mas eu centralizo o estado da aplicação. Eu sei onde todas as coisas estão. Então, o que é que acontece? Qualquer iteração do usuário, ele vai mandar um JSON para aquele motor, ensinando para ele, olha só, essa ação de selecionar o destino, você precisa pegar esse destino aqui, que foi selecionado, e faça alguma coisa para gerar um novo universo global, onde toda a aplicação vai se recompor com aquele universo. Então, basicamente, essa é a arquitetura completa de um Flux, no caso, a implementação do Redux, onde todo a view faz um dispatch, tem um middleware, pode ter, mas sempre tem um middleware, principalmente para fazer as requisições assíncronas, mas toda transação é síncrona, o despacho faz, o reducer tem que recompor o universo, já devolve para a view. Se ele só fez o pedido e não tem nada diferente, a view não faz nada. Vem uma conexão assíncrona, GraphQL vai lá no servidor, pega os dados, devolve o payload e tem que devolver. Aqui é B, eu errei aqui a setinha. É B, ele volta para o middleware, que o middleware faz um despacho que passa no reducer, que reconstrói agora com dados reais. Na hora que ele reconstrói, a view se sincroniza. Então, extremamente simples. Se você está usando o view, você tem o VX, que é o Flux deles, com a mesma ideia. A diferença é só de nomenclatura, basicamente, mas a mesma ideia. Qualquer view tem que dar um dispatch de uma action, onde o reducer dele, que eles chamam de mutation, eu acho até um nome mais adequado ainda para a ação, um mutation, no caso aqui, recompõe o universo, e um novo estado é sincronizado com a view. É o mesmo pattern. Todas as bibliotecas hoje estão com esse benefício de poder trabalhar, e deve trabalhar com view, quando você precisa de algo daquele. O reducer aqui no caso o reducer, no caso do Redux, nada mais é do que uma função extremamente simples que recebe o estado atual, a action, e aí a programação é sua. Você pode ter uma coisa extremamente simples, um switch case da vida, ou você pode utilizar todo o conhecimento que a gente já herdou de melhores práticas, tanto funcional como OO, Domain Driven Design, naquele espaço ali, é você que programa. Então, toda essa inteligência que estava antes duplicada entre bibliotecas diferentes, porque eu tinha que reescrever, eu posso manter toda a minha camada de transformação dos dados abstrata. Quer botar um view 2 que surgiu? Põe aí, cara. Pendura o VX dele, como é que ele vai fazer, já que não é o Redux? Eu posso ter 3 times trabalhando, um com NG Angular, NG Redux, que é do Angular, React Redux, do React, e o VX. Tem uma outra lib aqui chamada Vdux, que faz um byte entre um story do Redux, que eu já caso
o mesmo story, porque é Redux, do NG Redux com React Redux, é o mesmo story para os dois, colados aqui, ou seja, sincronizados com a API de subscribe do Redux e do VX. E os três times trabalham com o mesmo estado da aplicação. Na hora que você tem uma atualização no lado do Angular ou do Redux, ele já está sincronizado com o Vue. E aí você consegue manter a mesma lógica de transformação dos dados para o front-end para sempre, até enquanto durar. Então, você hoje tem tecnologia para manter aquela regrinha de ter que reescrever tudo a cada 2 anos, ou nem precisar reescrever agora. Você pode simplesmente ir evoluindo a sua aplicação, isolando partes, colocando novas bibliotecas, novos frameworks, evoluindo os frameworks e não duplicando a sua lógica de interação com o usuário. Até porque o sistema B2C, como é esse caso, é aquele lance que eu falei do vendedor com megafone lá na rua. Mudou a lógica que eu vendo hotel. Ah, mas eu não vou mudar o código, porque sempre foi assim. Beleza, mas jogou fora. Amanhã eu preciso vender hotel diferente. Então, a gente pode agora colocar uma aplicação, desde que ela se encaixe nesse padrão, aqui no caso do front, eu posso até ignorar o GraphQL, porque quem conversa com o GraphQL é o Flux, no caso o Redux ou o VX. Eu posso colocar uma aplicação que ela tem que seguir um Flux. E aí eu vou descobrir como linkar, se não for o Redux. Mas eu consigo agora plugar qualquer aplicação e ter o meu micro front-end possível. Então, essa é uma estratégia que a gente está adotando. Tem, no caso ali, eu botei até o link do Ember Redux, porque o Ember não estava naquela imagem, mas é o que a gente tem lá, por exemplo. Então, posso ter Ember, Angular, Vue, Redux, ou React, não importa mais que biblioteca que você tem a preferência, qual o sabor. O que importa é a inteligência que ela vai interagir, de transformação do universo. Bom, gente, era mais ou menos a defesa que a gente queria fazer dessa estrutura, padrão que eu considero como melhor estrutura e arquitetura para esse tipo de coisa que a gente está enfrentando, que eu apresentei aqui. E aí, espero que eu tenha convencido vocês. Se tiverem algumas dúvidas e discordarem, não sei se vai dar tempo, porque encerrou aqui, mas pode procurar a gente lá fora. Dá até pergunta? A gente tem um tempinho para uma ou duas perguntas, já está em cima da hora. Bom, vamos aí. Obrigado. Obrigado. Então, posso responder essa? Pode? Então, tínhamos duas estratégias. Uma seria uma atualização periódica, de eu ter um job, um cron job ou um daemon rodando em background, que ele vai lá e consulta os dados e atualiza sem indexação no Elasticsearch. E segundo seria ter uma interface intermediária que poderia mandar pushes e disponibilizávamos uma API, e essa API fazia a atualização da versão. Por alguns motivos lá de negócio, de comunicação, etc, do cliente, optamos pela primeira alternativa. Então, temos aceitamos que podemos ter alguns minutos de Optamos. Obrigado. E aceitamos isso, então temos alguns minutos de dado obsoleto, mas periodicamente ele é atualizado com versão nova do documentos, do Elasticsearch. A melhor estratégia seria a gente ser alimentado, o Elasticsearch ser alimentado. Sim. Mas por questão de tempo, enfim, vocês entendem o que eu estou falando? Não, fomos pela mais simples de implementar. Até porque já existe um cache de 15 minutos do inventário. A gente já aceita o risco de alguma coisa que eu estou tentando comprar já ter sido comprado. Mas já existe isso na empresa, aproveitamos que já existe e só seguimos juntos. O ideal, e é o que a gente está defendendo, é que a evolução disso passe por
um webhook da vida. Então, venha e alimente de volta para indexar no Elasticsearch. Todo update no banco, ou nas... É porque não é só banco em si, tem uma série de outras camadas em cima. Mas qualquer mutação desse inventário, venha e atualize. Mas aí é outra briga para outro Esse inventário ele é atualizado com 3 ou 4 fontes diferentes de dados, de bancos de dados, sistemas diferentes, então... Tem dados só nele, que não faz sentido para o controle da transação do banco. E Por tem exemplo, até mesmo... Lat-long não está correto lá no banco. Até porque não faz sentido. Para booking, eles não precisam saber coordenada. Só precisa ter o ID do local e do destino. Só que para a nossa experiência a gente precisa. E tem dados de negócio, como por exemplo destino, que não existe hoje no legado. Como, por exemplo, eu quero ir para Fortaleza, não importa que pacote é, se é 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então, criamos isso e armazenamos isso no Elasticsearch também. Davi, obrigado e parabéns pela apresentação. Eu só fiquei com uma dúvida em relação à implementação das actions e das reducers. Vocês falaram que tem 2 times, um time de Vue e um time de React, né? Existe uma implementação específica? No caso de lá, tem time de Angular, Ember e React. O Vue foi só mais um exemplo aqui. Ok. Então, até onde eu sei, a implementação de uma action, por exemplo, em Vue, é diferente da implementação da action em React, né? Vocês mantêm 2 versões ou aquelas... Eu não entendi bem se existe uma biblioteca que permita que você tenha só um código e você utilize... Não, aí tem que ter uma convenção. Tem que ter uma convenção, porque não tem biblioteca, eu não conheço, e até porque a convenção da Action do Redux é o JSON com, no mínimo, obrigatório type. E, opcionalmente, um payload. Mas você pode ter metas, settings e outras coisas que a gente usa. Mas é uma convenção que já tem no Redux, que não necessariamente é igual do Vue, por exemplo. Mas tem que ter uma convenção das equipes, senão não vai funcionar. Ou a gente criar uma camada intermediária para traduzir de um para outro. O que tem é de um story estar conectado no outro, por causa do subscribe. Então, na hora que um sofrer mutação, o outro é alertado e eles podem sincronizar os dados. É o máximo que tem, o resto é convenção e trabalho mesmo. Tem outro ali. Última pergunta, tá, gente? Estamos com o tempo já apertado. Bom dia, parabéns pela palestra. Obrigado. Vocês falaram muito aí sobre essa questão de micro front-ends, né? E de utilizar numa mesma interface componentes Vue, React, Angular, tudo isso ao mesmo tempo. Eu estava com uma dúvida relativa ao seguinte: vocês escolhem essa opção por uma questão de já ter várias equipes especializadas em diferentes frameworks, ou até por uma questão de talvez de migração, que você às vezes está trocando para um novo framework, ou é realmente por uma escolha de que algumas partes da aplicação vocês acham que se adapta melhor a um framework ou outro? O motivo principal é da independência do time. Até uma questão política. Quando nós chegamos, existia uma estrutura antiga que era faz projeto e entrega para o ongoing. Aí a galinha e o porco, né? O projeto só quer entregar prazo, o ongoing se ferra com bug. Então, como mudou para squad, então toda uma transformação digital cultural também jogou um problema na mesa. A gente não trabalha com visão de produto. Então, quando você ia fazer um deploy, você tinha que fazer o canal inteiro. Aí você gerar acoplamento. O objetivo principal é você trabalhar independente. Se o time tem independência e eu quiser obrigar ele a usar Ember, por exemplo, eu já estou tirando a independência dele de novo. Então, e tem time lá que já está trabalhando com Angular. Por que eu vou obrigar eles a trabalhar com outra tecnologia se todo mundo no time prefere aquela cultura e trabalhar com aquela biblioteca? Então, o principal é esse, é dar independência. Só que quando a gente dá independência, aquela coisa da responsabilidade. E agora eu tenho que resolver a responsabilidade disso. O que a gente está encontrando com padrões de resolver a independência desses times, dado que eu não tenho como fugir. Eles vão ter que funcionar no mesmo canal e interagindo um com o outro. Essa é a principal motivação. Certo? Bom, pessoal, então... Obrigado. Obrigado.